Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu trato sobre o livro Tombo. Você já ouviu falar do livro de Tombo ou livro Tombo que as paróquias têm? Sabe qual é a função, a finalidade dele? Sabe da importância dele? Sabe que ele é um livro imprescindível e que muitos párocos ou alguns párocos acabam não dando essa importância a este livro? Se você quer saber mais sobre este livro documental tão importante da vida de uma paróquia, fique até o final desse vídeo. Eu convido você que passa pelo canal e ainda não é inscrito nele, um vídeo meu chegou até você e você não conhecia o canal, não é inscrito, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. Além de você ajudar o canal a crescer com a sua inscrição, seus comentários, seus compartilhamentos. Isso é muito bom para que o canal ganhe mais potência e chegue a mais pessoas, que o YouTube indique o canal para mais pessoas também, porque a finalidade dele é ajudar a conhecer mais sobre a nossa igreja e viver melhor a nossa fé. Hoje, então, eu trato de um tema que é do âmbito da área da gestão ou administração eclesial. Talvez você se pergunte, mas o que eu tenho a ver com isso? Com gestão, administração paroquial? Você tem tudo a ver. Porque você é membro da igreja, membro de uma paróquia, e se você é uma pessoa atuante e quer conhecer mais sobre a sua igreja, você deve saber de tudo o que acontece nela, sobretudo no âmbito de gestão. E hoje eu trago o tema do livro de Tombo, esse livro que é muito importante na vida de uma paróquia. O que é o livro de Tombo? O livro de Tombo é um livro que se documenta, que se registra todos os acontecimentos da paróquia. É um livro parecido com esse aqui, ó, eu peguei esse exemplo, um exemplar aqui a título ilustrativo, é um tipo livro de atas, ele tem suas pautas e neste livro o padre tem lá no seu escritório paroquial, onde ele vai fazer os apontamentos de todos os acontecimentos relevantes da vida da paróquia. Por que isso é importante? Isso é importante por várias razões. É importante porque registra a história da paróquia, é importante porque ele faz com que as coisas que foram feitas não sejam esquecidas e os seus sucessores possam dar continuidade na gestão, na missão, na ação pastoral. Então ele tem muita importância. É um livro muito antigo na vida da igreja. Consta-se que praticamente a igreja começou a utilizar o livro Tombo lá pelos idos de 1707. E ele começou lá no arcebispado da Bahia. Então, quase lá no início da colonização, que a igreja detinha o poder dos registros, tanto de batismo quanto de nascimento. A igreja foi a primeira instituição brasileira a ter registros. Por isso que as dioceses mais antigas, que têm 100, 200, 300 anos ou mais, elas têm um acervo documental de consulta nos seus arquivos para as pessoas sobre, por exemplo, reivindicação de cidadania e outras coisas que são importantes, que antigamente não existiam. Não existia nessa época cartórios de registros, não existia instituições que documentavam, o próprio governo não documentava nesse período, as pessoas, era a igreja que tinha o controle de tudo. Então é nesse contexto, lá em 1707, que lá no arcebispado da Bahia se começou a fazer o livro de Tombo. O pároco, ao assumir uma paróquia, ele registrava nela
todos os acontecimentos da paróquia para a posteridade. Então, o livro Tombo, ele é indispensável numa gestão eclesial. Você sabia que aí na sua paróquia tem, se ela for uma paróquia bem gerida, ela tem um livro Tombo atualizado em que o pároco registra esses documentos? Então, para que serve esse livro? Eu apontei aqui algumas coisas em vista de responder a essa pergunta. Primeiro, ele serve para registrar memórias. Quando você precisa fazer um histórico da paróquia, por exemplo, o primeiro registro, o primeiro documento que você vai consultar é o livro Tombo da paróquia. Ele serve também para registrar a história. É importante porque ali estão registradas toda a história da vida da paróquia. Ele ajuda na gestão da paróquia, porque se o padre ele é um padre preocupado com a gestão, tudo aquilo que acontece no âmbito de gestão, ele vai lá e registra as aquisições, as vendas, as transações que a paróquia faz, fica todo registrado, as reformas, as construções, aquilo que foi gasto, quem fez doações, como foram feitas as doações, enfim, todas essas situações. Registra-se também as crismas, os batizados, não que ali seja um livro de registro de batizado, porque tem um livro próprio para sacramentos, mas quando é um período assim, tem crisma na paróquia, então o padre vai lá, redige um texto dizendo no dia tal, a tal hora, o bispo tal veio e crismou tantas e tantas pessoas e etc. É um texto, não é o livro de registro de sacramentos, que é um outro livro, obviamente, que toda paróquia é obrigado a ter. Mas o livro Tombo também é obrigado, porém, às vezes o pároco é um tanto quanto relapso e ele não tem o livro Tombo, ele não atualiza o livro Tombo. Às vezes padres anteriores mantiveram o livro Tombo em dia e às vezes passa um padre relapso pela paróquia, fica 5, 10 anos na paróquia e não registra uma vírgula no livro Tombo, deixando aquela lacuna de 10 anos da paróquia como se nada tivesse acontecido, porque ele não registrou no livro Tombo. Por isso o livro Tombo é importante. E ele é importante também para dar continuidade à missão. Então, coisas que foram feitas, é importante que o padre, quando ele chega a uma paróquia, ele vá ler o livro Tombo para ver as coisas que aconteceram, que foram feitos, os projetos pastorais, os projetos missionários, para poder dar continuidade àquelas ações que antes já foram feitas e que carecem de uma continuidade. Depois, quem que deve fazer o livro Tombo? O livro Tombo é sempre da responsabilidade do pároco. É o pároco que se responsabiliza pelo livro Tombo, é ele que atualiza o livro Tombo. Mas ele pode ter auxiliares, os vigários paroquiais podem auxiliar, as secretárias paroquiais podem também auxiliar, religiosas, leigos, mas na hora de registrar é o padre que deve passar ali, de preferência, com o próprio punho, com letras manuscritas e não datilografadas, não, digitada, que deve ser registrado no livro Tombo. Então ele anotar. Então, se a secretária fez um texto lá, do acontecimento, ele lê aquele texto, corrige, vê se está tudo ok, e aí vai lá e passa limpo aquele texto. Isso pode ser feito também, com o auxílio dessas pessoas. Aonde que se guarda o livro Tombo? O livro Tombo, ele fica guardado geralmente nos arquivos da paróquia, da secretaria paroquial ou do escritório do padre. Ali fica o livro Tombo, porque quando o bispo vai fazer visita pastoral, a primeira coisa que o bispo pede para ver é o livro Tombo. Então dê uma olhadinha na sua paróquia, se você é padre, está assistindo esse vídeo, se o livro Tombo da sua paróquia está atualizado.
Não é só porque o bispo vai pedir na visita pastoral, mas porque o livro tombo é importante, porque é o registro histórico da paróquia. Então, não deixe de atualizar o livro tombo, de registrar tudo o que acontece na paróquia, mantendo esse livro tombo atualizado. Então, pergunte aí na sua paróquia, você que é uma pessoa engajada na comunidade, se a sua paróquia tem livro tombo. Você poderia consultar o livro tombo se você quiser, porque o livro tombo não é um livro proibido. É claro que ele está sob o cuidado do padre, ele é o padre que deve permitir que você tenha acesso junto com ele. É claro que esse livro não deve estar rodando na mão de qualquer um. Esse livro, se for consultado, tem que ser sempre na presença do padre. Você pode consultar o livro, mas sempre na presença do padre. Então, perguntem na sua paróquia se tem o livro tombo. E ali, então, você vai conhecer o passado da paróquia. Com o livro tombo, a gente tem possibilidade de conhecer o passado, vivenciar o presente, projetar o futuro, porque ali foram registradas todas as ações. E ele também ajuda a alinhar as diretrizes da ação evangelizadora da paróquia, se foram registradas ali essas ações, ações pastorais, ações missionárias, ações de evangelização. Elas devem ser registradas no livro tombo. Por isso o livro tombo é tão importante. Então, nesse dia de hoje, eu procurei falar sobre o livro tombo para você entender um pouquinho mais sobre gestão eclesial. E se você gostou do vídeo, eu convido você a partilhar esse vídeo com o pároco da sua paróquia. Que tal você que está vendo esse vídeo, não é padre, e compartilhe com ele, para ele ficar atento ao livro tombo da paróquia. Ele vai gerir melhor a sua paróquia se atualizar o livro tombo. E comente aí se você sabia da existência desse livro, sabia da importância dele. Deixa aí seus comentários. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year.